Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais esta live pelo TV Galáctica às sextas-feiras, às 21 horas, 21h15. E agradeço sempre ao Wagner Dorim, a Karen Rodrigues por me abrirem esse espaço, a Clarissa, responsável pela logística, em me pôr no ar aqui para vocês. E agradeço especialmente a todos vocês que estão aí nos acompanhando, nos prestigiando, apoiando este trabalho, investindo, como sempre digo, o seu precioso tempo dentro deste escopo. Muito bem-vindos. Muito obrigado. O tema de hoje é um tema bastante polêmico, para não dizer dentro das perspectivas e conjecturas atuais da humanidade, não atuais, mas de algum tempo, utópico. Mas que, em verdade, nada tem de utópico, porque isto já se fez presente na humanidade no passado remoto. É a sinarquia, ou chamado governo sinárquico. O que vem, basicamente, ser a sinarquia? Sinarquia é um sistema que já foi naturalmente implementado no planeta em remotos tempos, dentro do processo evolutivo local, pontual, das chamadas raças-mãe ou raças-raízes. Dentro do nosso sistema evolutivo, relembrando o que vimos em algumas lives passadas, nosso sistema evolutivo, pelo princípio ou ciência das idades, pela implementação de hierarquias de fora deste planeta, dentro desse sistema solar, e também com a participação de alguns elementos de fora desse sistema solar, mas com a base de mais de 95% do nosso próprio sistema a partir do Logos, a implementação da vida no planeta Terra, obedecendo às cadeias planetárias. A terceira cadeia lunar, por exemplo, a quarta cadeia, que é a que estamos vivenciando hoje em termos evolutivos, quarta cadeia planetária e quarta ronda planetária, que é a ronda da experimentação e evolução pelo plano físico, e as futuras quinta, sexta, sétima rondas a partir disso, do próprio planeta Terra e do sistema solar como um todo. Dentro desse processo ocorreram, resumidamente, bastante resumidamente, alguns atrasos na questão evolutiva pelo princípio do livre-arbítrio, muitas vezes mal interpretado, mal aplicado, o que promove, em verdade, um karma coletivo sistêmico. Nós temos o karma individual, o karma coletivo social, o karma coletivo de uma nação, de um país, o karma coletivo planetário e o karma coletivo das cadeias planetárias evolutivas do nosso sistema solar. Sim, por que não? E dentro desse processo, focalizando a nossa questão evolutiva terrena, concernente à humanidade e aos outros reinos da natureza, mineral, vegetal, animal e o nosso, repetindo, hominal. Especificamente no nosso hominal temos a evolução pelas raças raízes, onde nós temos 7 sub-raças evolutivas para cada raça raiz. Estamos na quinta sub-raça da quinta raça, a raça ária, vivenciando uma transição para a sexta sub-raça da quinta à sétima, até entrarmos na sexta raça raiz, que é o processo que já estamos vivenciando, chamado final de Kali Yuga, acoplado à transição de eras, vulgarmente chamado transição planetária. E dentro desse processo, tivemos, obviamente, um grande chamado Divya Yuga, que é uma grande era que é composta por 4 pequenas eras, de uma duração muito grande para
os nossos padrões temporais, mas que eram naturalmente bem trabalhados por civilizações antigas e remotíssimas. Não falo aqui de Egito, de Índia, Tibete, falo de muito anterior, como Atlântida, Lemúria, etc. Tá? Existiram no planeta várias humanidades, existiram os Anunnaki, ou melhor dizendo, os Anakin, os Nephilim, os gigantes que vieram posteriormente a essas civilizações. E segundo alguns ocultistas, especialmente Saint-Yves d'Alvandré, que publicou vários livros que mencionam, alguns deles, esse processo, e de uma forma velada no famoso livro ocultista de sua autoria, O Arqueômetro, tá? O qual eu recomendo, inclusive já foi objeto de uma exposição, de um seminário meu no meu espaço, Pilares de Hermes. O Arqueômetro é muito interessante, é uma chave simbólica, iconografia simbólica com geometria sagrada em relação aos grandes mistérios. Ele menciona em algumas obras pequenos Divya Yugas dentro de um grande Divya Yuga, ou seja, para cada raça raiz, temos 4 ciclos básicos da Idade do Ouro, da Idade de Prata, da Idade de Bronze e da Idade de Ferro, conjugados numa grande Idade de Ouro, uma grande Idade de Prata e assim sucessivamente. Estamos passando, no momento, pela Idade do Ferro. Vamos adentrar novamente, e isso não vai ser da noite para o dia, como eu sempre digo, é um processo, e esse processo culminará numa nova Idade de Ouro, e como nós sabemos, a exemplo do que aconteceu no passado, o planeta, como ser vivo, e os seres vivos dos reinos da natureza, especialmente o reino humano, o reino hominal, passam por transformações, inclusive físicas, fisiológicas, biológicas, conscienciais, de raça para raça. Teremos, no final da nossa 5ª raça, adentrando para a 6ª raça raiz, depois de cumprirmos as próximas 2 etapas breves da 6ª sub-raça e 7ª sub-raça da 5ª, uma nova humanidade, um novo homem, um novo tipo de consciência, um corpo diferente do que temos, mais avançado, mais sutil, com uma glândula a mais, com um sentido a mais, com uma compreensão a mais, desde que não adiemos esse processo e cumpramos justamente a questão evolutiva, especialmente com respeito à parte emocional, que é pela qual criamos determinados karmas. Aliás, a grande maioria deles, que ficou mal resolvida no período Atlante, 4ª raça raiz, que era a atribuição da raça Atlante. Equilibrar o processo emocional, e isso ficou pendente para a humanidade atual, que deve conjugar com isso a evolução do próprio mental concreto, partindo para o mental superior e o processo intuitivo. Dentro disso, nós temos, quando ocorre pela natureza cósmica dos ciclos evolutivos, para a nossa questão local, pontual, ser humano terrestre, gerenciados justamente por seres da natureza de um Cristo, de um Buda, e especialmente do Rei do Mundo, a partir de Agartha, a partir de Shambhala em Agartha, onde as deliberações divinas cósmicas são implementadas para a evolução do planeta e da humanidade, em consonância com a evolução do sistema solar inteiro, do Logos solar, que é por si só a emanação da divindade para o nosso sistema, e essa conjugação com outros sistemas estelares. Esse processo evolutivo para o nosso planeta, a implementação das leis cósmicas e divinas, obedecendo à escolha e ao livre-arbítrio humano, tá? Se faz justamente por meio de determinados seres, como citados aqui, além de outros, por determinadas hierarquias e determinadas ordens
entre aspas, vinculadas ao excelso poder espiritual evolutivo para a nossa humanidade e o nosso planeta. E nesses períodos naturais cíclicos, como a Idade de Ouro, melhor dizendo, que em sânscrito, em Devanagari, no Rig Veda, consta como os yugas, que são as eras. O Satya Yuga, era de ouro, Treta Yuga, era de prata, Dvapara Yuga, era de bronze, e o Kali Yuga atual, era de ferro, onde a consciência inverte os seus valores e tudo está, praticamente tudo, melhor dizendo, oposto às leis cósmicas. No período da Idade de Ouro, ocorre naturalmente o governo sinárquico. O antagonismo com respeito à sinarquia, o oposto é a anarquia, que tem, por sua vez, por ser uma questão oposta à sinarquia, princípios extremamente materialistas, egóicos, no sentido negativo, egoísticos, voltados para seus caprichos e a própria satisfação individual ou numa pequena coletividade do ser ou dos seres, respectivamente, deixando de lado os interesses públicos, o bem-estar da sociedade geral e uma política corrupta que vai gerar, a partir daí, determinados tipos de governos que obedecem a esse mesmo princípio, não somente corrupto, mas egoísticos, afastados do Dharma, afastados da lei cósmica, da lei divina. Tá? E, por escolha de parte, e grande parte da humanidade, num período remoto, ou a escolha pela anarquia que vai redundar em outros tipos de governo que, ao longo da história da humanidade, vivenciamos, cada vez mais egoísticos e centralizados em seus próprios interesses particulares por parte de quem governa, por parte de quem está à frente, com raríssimas exceções, né? Temos na Idade de Ouro, um vínculo cósmico total, onde prevalece o chamado governo sinárquico, ou a sinarquia, que, repito, o que disse lá no início da nossa live, é utópico para as mentes atuais. Repetindo, isso já existiu no planeta e voltará a existir. A sinarquia que, obviamente, delibera junto aos representantes e agentes de manifestação do espírito da verdade divina, do espírito da verdade cósmica e as leis cósmicas, as leis divinas para o planeta, os reinos da natureza e seus seres vivos e a questão também extrafísica, executar justamente a lei onde existe o interesse pelo todo, o interesse pelo indivíduo, o interesse pela administração em função de toda uma sociedade com dignidade, com respeito, com responsabilidade, com lealdade e, principalmente, ética cósmica, onde o governante são os espíritos da verdade manifestados em carne por parte de seres excelsos. Um governo onde Deus manda, onde os mestres mandam, onde os anjos mandam, as hierarquias angélicas prevalecem, e é compreendido e entendido pela humanidade, ou pelo menos grande parte, das almas preparadas para absorver justamente esta obviedade cósmica, né, que se estabelece um governo sinárquico. E, obviamente, isso aqui é um pequeno resumo do processo, uma vez que não temos tempo para explorar isso, que terá, obviamente, uma continuidade aqui na TV Galáctica, em outras lives futuras. Então, por uma questão de livre-arbítrio e, principalmente, pela questão do ser humano, do seu processo evolutivo, mesmo hoje, muito menos ainda na época Atlântica, estar longe de ser um indivíduo pleno, completo,
ou seja, o ser humano está longe de estar pronto, o ser humano ainda está em formação, está em processo ainda evolutivo, é que muitas falhas realmente ocorrem, e é justamente da natureza do processo evolutivo, essas falhas, esses erros no sentido coletivo ocorrerem e num número maior de acordo com o processo evolutivo, mas no seu processo, no seu momento inicial e durante seu avanço. Por incrível que pareça, o que eu quero dizer com isso? Por incrível que pareça, a nossa raça ária, ela, por mais erros que cometa, e não são poucos, ainda assim são erros menores em proporção e em volume do que a raça Atlante, no seu final, cometeu, quase destruindo o planeta por 2 vezes. E assim sucessivamente. As próximas raças, estamos na 5ª, adentrando a 6ª, para depois a 7ª, e mudarmos para a 5ª ronda planetária, teremos menos erros. Isso é da natureza cósmica, isso é do processo evolutivo. Então, devido justamente à inversão de valores e uma outra visão mais mergulhada na matéria, desobedecendo os princípios de grandes sociedades ocultas que gerenciam de uma forma muito velada, a grande maioria não tem esse conhecimento, não tem essa ciência, não tem ciência nem que essas ordens existam, quanto menos do seu trabalho, que é justamente promover de uma forma lenta, gradual, o estabelecimento dos alicerces para uma nova humanidade, para uma humanidade que evolua a partir do que já existiu em termos de estrutura sinárquica planetária, para o bem comum de todos os seres. Embora alguns sistemas de governo promovam isso nas suas ideias, isso está muito longe da prática, porque é preciso uma estrutura evoluída consciencial para pôr isso em relevância, em prática real, numa irmandade real entre todos os seres vivos do planeta, principalmente com respeito à raça humana. Como isso já existiu no passado e é um processo natural, a humanidade chegará num ponto em que verá como um processo, repetindo, natural, o estabelecimento, desculpem a redundância, natural, da questão sinárquica governamental a nível planetário. É um sistema de governo psicossocial, que abrange não só a questão física, evolutiva, do bem-estar e da proporcionalidade evolutiva até mesmo do corpo humano, como a sua integração a questões que nós, hoje em dia, chamamos de espirituais, cósmicas, divinas. Que, na verdade, é um processo da própria natureza do ser humano e do cosmos em geral, do Criador. Nós ainda demoraremos a retornar a essa etapa e evoluir a partir disso. Mas isso chegará. Isso é um processo. Repito sempre essa palavra, porque é justamente da sua natureza. A questão evolutiva é um processo, não é de um dia para o outro, como muita gente pensa e prega por aí. Acha que a idade de ouro vai começar depois de amanhã, lê do engano. Mas já atingimos, como eu e tantos outros colocamos, a uma questão evolutiva, acelerativa, definitiva, não retroativa. Embora lenta e gradual. Mas, repito, acelerativa. Chegaremos a esse estágio
onde a transformação do ser humano que se dará aos poucos, aliado com a encarnação de seres de almas preparadas, de almas mais evoluídas, com um poder psíquico chamado paranormal hoje, mas que é, em verdade, supernormal, estará mais avançado, inclusive em breve. Até 2100, muitos vão reencarnar com essas capacidades, e são eles que, ao longo desse tempo, começarão a influenciar diretamente em determinados cargos altos, inclusive governamentais, em altos postos do planeta, substituindo esses seres nefastos encarnados hoje, principalmente no ramo político, no mundo inteiro, que pensam governar o mundo, serão aos poucos substituídos e a humanidade começará a vivenciar uma transformação consciencial, aliado a todos aqueles que, desde já, começam o seu despertar, são exortados a esse despertar e que aumentará com o passar das gerações, aliado ao processo evolutivo da frequência vibracional mais alta que o planeta já está adquirindo e vai acelerar mais ainda. E isso tudo configurado será o primeiro, embora lento, passo para um processo global dentro do sistema solar, nessa integração com a futura humanidade, que terá com o próprio sistema solar e outros seres de outros sistemas, na implementação natural e necessária da sinarquia novamente no planeta. E nesse aspecto particular, falamos aqui em ordens. Tá? Existe um papel fundamental, principalmente no campo, não só espiritual, como físico, porque o papel das verdadeiras ordens secretas, o papel verdadeiro, não de todas, as que são genuinamente ligadas à questão evolutiva e espiritual da humanidade e não obedecendo a interesses escusos, particulares e egoísticos, sociedades que ainda mantêm em suas fileiras, por exemplo, membros da pior espécie, e normalmente, numa sociedade ligada, comprometida com a evolução do ser humano, esses seres seriam rechaçados ou intimados a mudar a sua postura, seu processo consciencial. Por isso que eu estou me referindo aqui a genuínas ordens secretas, que a maioria não conhece, é porque trabalham de uma forma velada, de uma forma oculta, ligada à hierarquia espiritual do planeta como um todo. E dentro dessas ordens, cujo princípio, que eu acabei não falando, que é corporificar o espírito e espiritualizar o corpo, existem ordens em que o papel do Brasil e Portugal nessa transformação planetária, a nível físico e não físico, de conhecimento oculto e profundo para a implementação definitiva da lei divina aos poucos, ou melhor, reimplementação, o Brasil tem um papel fundamental nesse processo. Como já foi dito por mim em outras lives, e não só por mim, o Brasil e o mundo, mas especialmente o Brasil, passa por um processo de depuração vibracional para comportar justamente o seu futuro destino, que é orientar, nortear o caminho único, verdadeiro, físico e espiritual, em geral, do planeta e da humanidade. E Brasil e Portugal estão unidos por laços, principalmente espirituais, que a ciência, os historiadores ditos pelas ciências ocultas profanos, não conseguem alcançar, porque transcende a ciência ortodoxa, tradicional, documental, experimental, física, materialista. Isso não é uma crítica, muito pelo contrário, porque o trabalho científico é hercúleo,
Mas ele vai até a página 2 dentro do processo que estamos vivenciando de transição planetária e do estabelecimento de forma, repito, natural, de processos na humanidade e no planeta que estão muito além, que serão, já são da natureza e serão da natureza humana, do seu cotidiano, coisas que ainda não são aceitas cientificamente pela ortodoxia materialista de muitos. Não todos, porque alguns, que felizmente não são mais tão poucos, abrem as suas mentes para essas possibilidades, em que muitas dessas possibilidades já estão previstas no que a física quântica e a mecânica quântica reza. A verdadeira mecânica quântica. Então, é um processo que estamos vivenciando, que a maioria não percebe, porque somos invadidos, infestados, inundados de negatividade, principalmente pela mídia, e por todos aqueles que, obedecendo seus interesses pessoais escusos, infestam de informações pesadas, negativas no nosso cotidiano, para deixar nossa mente ocupada em relação ao que realmente interessa no nosso processo evolutivo. É preciso que se quebre, melhor dizendo, esse paradigma, uma abertura de consciência, começando por você que está aí, para que não se deixe influenciar por agentes externos e confie em si mesmo, confie no objeto de sua fé, confie nas suas determinações. Se você não acredita em nada, acredite em si mesmo. Mas, em verdade, tenha fé e confiança, não apenas acredite. Porque acreditar é dar crédito. Entra no sistema de crenças que precisa e já está a ruir. Enfim, essa questão relativa ao governo sinárquico, reimplementado no planeta, num futuro cuja demora vai depender do estado de cada um e da proposta em evoluir e continuar reencarnando aqui no planeta. Isso vale uma pequena observação. Tem muita gente que, motivado por isso, procura mudar o seu processo vibracional, estar mais de acordo com a lei cósmica, com o Dharma, com a lei natural das coisas, da integração natural, da integração com a natureza e com o nosso próximo, expandindo a nossa consciência. Isso tudo é perfeito, é válido, mas o fato de alcançar isso para continuar reencarnando aqui não é a motivação correta, como muitos estão fazendo. Eu tenho que mudar para poder reencarnar aqui. Não, você tem que mudar porque você tem que mudar e pronto. Acabou. Reencarnar ou não aqui, futuramente, quando o planeta será luz, é uma consequência, não deve ser a sua causa. Porque você vai estar se enganando e vai ter uma surpresa. Isso é um processo geracional que já foi detonado, já começou. Ficamos por aqui. Agradeço mais uma vez a Karen, ao Wagner, TV Galáctica, por esta oportunidade. Agradeço a todos vocês que aí estão nos prestigiando, apoiando, investindo seu tempo. Muito obrigado a todos vocês. Tenham um bom final de semana e que Deus abençoe a todos nós. Lembre-se, não lute contra as trevas. Lute a favor da luz. Om Tat Sat. Namastê. Jai Jai.